Então vamos lá. Antes de a gente começar, então, na verdade a gente começou aqui no nosso canal de psicanálise cristã, e enquanto o pessoal está entrando, vai entrar muita gente, eu quero fazer uma oração para vocês, gente. Então vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nosso querido amigo, amado mestre, nosso irmão mais velho, nosso amigo, companheiro, nos ilumine através do Espírito Santo de Deus, para que abra a mente, abra o coração das pessoas para entenderem como podemos aí adentrar ao reino de Deus, ao reino dos céus, usando o nosso cérebro e que possa ajudar a que todas as pessoas que estejam hoje possam estar com foco e atenção nesse estudo dessa noite, que vamos falar sobre neurociência, sobre cérebro, sobre nossas emoções e como podemos usar aí o nosso cérebro para alcançar essa paz tão prometida pela Bíblia e que tantas pessoas procuram adentrando aí ao reino de Deus. Então, como viver em espírito, como nascer novamente pelo Espírito, não somente da água do batismo, mas também do Espírito Santo de Deus que possa estar habitando na mente e no coração de cada um que aqui se encontra no dia de hoje, Senhor. E que ilumine então a nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Que Deus ilumine aí a nossa live, que eu seja usada aí para ministrar no seu coração, na sua mente. Eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa que mudou a minha vida. Quem não me conhece sabe que eu sou um estudioso da mente, do cérebro. E aí eu quero apresentar esse desenho aqui, que foi feito aqui no nosso instituto, tá certo? E falar aqui como viver o inimaginável de Deus. Porque a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente jejua, nós fazemos vários rituais, buscando viver realmente essa coisa, né, que a gente não imagina como é viver em espírito. Como a gente pode fazer isso usando o nosso cérebro? Essa é a proposta da live de hoje. E é claro, os nossos impulsos que nós temos, que vivem em nossa carne, que está lá em Romanos capítulo 7, que a gente disse já há 2 aulas atrás, tá certo? Porque o nosso impulso é viver um mundo natural, né, ilimitado. Porque a nossa mente, a nossa carne é limitada. E é limitada justamente pelos nossos impulsos. Então, como você pode se aproveitar da noite de hoje para que você possa usar o seu cérebro e que palavrinhas que você pode guardar aí dentro de você para que você possa, através do conhecimento, dominar seus impulsos carnais. Então, em vez de você ficar vivendo aí nos impulsos, que muitas vezes você não controla, que a gente já disse, né, o impulso da fofoca, o impulso de falar mal da vida dos outros, o impulso de querer mudar a vida do outro, o impulso de gastar dinheiro, o impulso de qualquer coisa que você possa estar aí, tá certo? E como eu disse na aula passada, como renascer da água e do Espírito. Então eu quero convidar a vocês a fazer uma leitura, não somente de Romanos 8, que a gente vai continuar, que nós lemos aí e discutimos bastante até o versículo 5, na nossa aula passada, mas começarmos com o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então eu trouxe exatamente a Bíblia para vocês, e a Bíblia que eu vou ler para vocês é aqui, ó, é a versão King James, tá certo? Essa não é uma versão de estudo, mas é uma letra ultra gigante, para quem é meio ceguinho que nem eu, né? E em vez de eu ficar aí, ó, arrumando o óculos, né, tá certo? Eu trouxe uma letra bem grande, que é bem agradável de leitura, tá certo? Mas como eu só vou ler para vocês, então não trouxe a nota de rodapé na King James de estudo. Então vai lá. E é interessante que a King James, em João capítulo 3, quando Jesus, né, se encontra com Nicodemos, que era um dos fariseus ali mais corretos, que conhecia a Bíblia, conhecia tudo, e o que chama atenção nessa Bíblia está escrito assim, um novo nascimento. Então você que está aí buscando a Deus, o reino de Deus,
aqui é um convite para você fazer esse nascimento que Jesus fala para Nicodemos. Então está lá, né? Resumidamente, mas eu vou começar a ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, lá do Sinédrio. Ele de noite, porque ele não queria ser visto, né, com Jesus, que muitos estavam ali falando mal dele. Então, de noite ele procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Isso é importante. Nicodemos, que era um conhecedor de Deus, ele disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: Nicodemos, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o convite de hoje é para você meditar sobre essa palavra e o que isso tem a ver com Romanos capítulo 8 de Paulo, que é nascimento, novo nascimento. Está lá, eu demorei muitos anos, né, frequentando a igreja para entrar na minha mente, no coração, e para viver essa proposta de viver o inimaginável de Deus usando o meu cérebro, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse cérebro, tá certo? E que é o novo nascimento, e que função cerebral que é importante para você ter esse novo nascimento que está proposto aqui, que Jesus fala com Nicodemos. Então Nicodemos questionou Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Ou como você que está me ouvindo agora pode nascer de novo, sendo que você está nessa idade? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então, naquela época, Nicodemos entendia como um novo nascimento, ou nascer de novo para ver o reino de Deus que você também procura. Aqui, Nicodemos fez uma pergunta igual a você. Será que você vai reencarnar? Será que você vai entrar no ventre da sua mãe? Será que você vai voltar na outra encarnação, porque essa aqui está difícil? Você está pagando um karma? Será que Jesus está falando nesse sentido? Ou a gente pode obter, extrair um grande ensinamento daqui, que tem a ver com todos esses ensinamentos que estão na Bíblia? E arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse papo foi muito interessante. Imagine que Jesus estava falando com a pessoa que mais conhecia as Sagradas Escrituras, que é a mesma escritura que Jesus também leu naquela época, só que Jesus veio da parte de Deus, de acordo até com Nicodemos, que viu que Jesus fazia sinais e prodígios próprios de Deus. E Jesus disse uma frase, um versículo muito importante, então em João 3, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, com E minúsculo. Então, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, dentro dos nossos estudos de quarta-feira, Romanos capítulo 8 também vai citar essa questão da carne e do Espírito. O que a carne deseja é o que a carne produz. O que o Espírito deseja é o que o Espírito vai produzir na sua vida. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. Aí vem um versículo que eu pretendo, se Deus me permitir, até o final dessa palestra, a gente meditar sobre isso. Porque eu até coloquei em azul aqui. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, o som do vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Como assim pode acontecer isso, Jesus? Aí explicou Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendestes estas verdades? Cara, eu estudei muitos anos e olhava para isso
E sempre me questionava como nascer de novo, nascendo da água e do Espírito. Como é que esse versículo diz aqui que o vento, que alude para mim ao Espírito de Deus, que sopra onde quer, Deus sopra onde quer, a soberania é de Deus, como todos os teólogos dizem. Você escuta o som do vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre todos os nascidos do Espírito, com todos, com todos. Então, para você nascer do Espírito, eu só vou interpretar aqui agora mesmo, porque é muito interessante. Antes eu queria, através do meu cérebro, eu tinha uma vontade de ter paz. Essa paz aqui, o inimaginável de Deus. E estudei muitas coisas, como eu já disse, e queria ter controle sobre aonde eu ia, para onde eu ia investir no meu lado financeiro, aonde eu ia e como eu deveria montar minha escola de psicanálise. Queria ter controle de absolutamente tudo. Mas aqui está dizendo que o Espírito, os nascidos do Espírito, vivem de acordo com esse vento que é o sopro que Deus produz na nossa vida. Ora eu vou para lá, ora eu vou para cá, e a gente não sabe para onde vai. E eu digo para vocês, desde 2018, eu comecei a me entregar a esse vento, onde Deus claramente me disse para eu sair do meu emprego, que eu tinha lá minha aposentadoria garantida, que eu ia me aposentar agora aos 60 anos pela Previdência Privada. Agora, em junho, vou fazer 60 anos. Dia 29 de junho, dia de São Pedro. E, de repente, em 2018, aos 54 anos, nitidamente Deus falou no meu coração que era para eu sair de lá e que Ele ia me manter, que eu não precisaria me preocupar com as coisas aqui da terra, que não ia faltar um centavo na minha vida. Não foi fácil tomar essa decisão, mas foi toda uma trajetória em minha vida. E não começou hoje, mas começou quando eu olhei para essas escrituras e comecei a olhar para o apóstolo Paulo, que diz assim: sejam imitadores de mim, porque eu procuro imitar a Jesus, o Cristo, o Messias. E é onde eu, particularmente, faz alguns meses estou lendo para você este evangelho, que alguns dizem que é o evangelho do apóstolo Paulo, onde ele está escrevendo aí para a igreja de Roma, que é o livro de Romanos. Então, Romanos capítulo 8 está falando exatamente aqui, a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos: o que nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nós nascemos da carne. Nós nascemos influenciados pelo nosso instinto, que está ligado ao nosso corpo físico. E também está ligado ao nosso cérebro impulsivo. E esse cérebro impulsivo aprendeu a lidar, aprender a dominar as coisas aqui na Terra. Através da nossa cultura, através da minha cultura, através da minha educação, através da busca de controlar as coisas da minha vida e não se entregar aí para as coisas de Deus, como está escrito aqui. Nicodemos, o vento, o Espírito de Deus, o nascido do Espírito, não sabe para que lado vai, nem para que lado vem. Você já experimentou essa situação? De deixar Deus carregar você? De o Espírito Santo fazer a obra na sua vida? Então, é essa temática que eu vou dizer para você agora, completando com essa pergunta para você, porque essa pergunta vale ouro. Como é que o doutor da lei, que era Nicodemos, não sabia o caminho para nascer novamente do Espírito? E Jesus disse para ele: quem nascido do Espírito, não é você, Nicodemos, que quer controlar tudo, que vive das leis, tudo certinho, com medo de tudo, com medo de medo. O medo até de você encontrar comigo aqui, veio me encontrar ao escondido. É isso que aconteceu com Nicodemos. Mas ele viu ali os sinais de Deus na vida de Jesus Cristo. Então, agora retomando aqui a nossa leitura de Romanos capítulo 8. Aqui vem, tá certo?
Então, Romanos capítulo 8, no verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente, a consciência, os pensamentos voltados para o que a carne deseja. E o que a carne deseja? Deseja as coisas do mundo carnal, não do mundo espiritual. Mas quem, de acordo com o Espírito, com E maiúsculo, que agora eu vou colocar Espírito Santo, toda vez que a Bíblia disser Espírito com E maiúsculo, eu vou dizer Espírito Santo. Então, mas quem, de acordo com o Espírito Santo, vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente, sua mente aí, ó, voltada para o que o Espírito deseja. E o que o Espírito Santo deseja da sua vida é que você se renove e faça aquilo que eu disse, que Jesus disse para você. Duas leis fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E Jesus nos ensina a mansidão, a alegria, o domínio próprio. Mas para você ter domínio próprio, para você ter mansidão, por incrível que pareça, olha lá o que Jesus disse sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele que sopra, é Ele que te conduz, é Ele que vai de um lado ou de outro. E os nascidos do Espírito Santo têm as manhas de se entregar esse sopro divino da vida. Mas você pode falar para mim, mas Pedro, eu quero entregar, mas eu tenho medo, tenho insegurança. Como eu vou poder realmente viver esse inimaginável de Deus, que eu escrevi aqui uma palavra em azul, através da vontade? Aí eu pergunto para você, você tem vontade de viver esse inimaginável de Deus na sua vida? Que todos aí que encontraram esse lugar, que estão na Bíblia, encontraram? Pois bem, foi através da vontade deles também. Porque muitos vão dizer assim, nada, quem faz a obra é o Espírito Santo. Cara, mas por que eu não fui escolhido? Até hoje eu não ouço a voz de Deus. Até hoje eu não percebo o Espírito Santo soprando na minha vida. Ó, miserável homem que sou. Eu penso em fazer o bem, estou fazendo o mal, e Paulo estava dizendo exatamente isso. Aí eu venho colocar para vocês, e guarde agora. Uma das coisas que o seu cérebro tem, que faz parte do que eu estudo em psiquiatria, uma das funções analisadas durante uma avaliação mental é a vontade das pessoas. Como anda a sua vontade? Vontade é uma função do seu cérebro superior. Então, eu tenho vontade de estar aqui assistindo essa live, ou eu tenho vontade de estar aqui falando com vocês. O mundo vai me oferecer milhares de coisas para fazer uma quarta-feira à noite. Eu poderia estar indo assistir um filme, eu poderia estar assistindo Netflix, eu poderia estar... Mas a minha vontade é estar junto ao Pai. A minha vontade foi ide e pregar o Evangelho. E não pense que a minha vontade foi porque literalmente um dia eu acordei e falei, cara, agora eu vou falar sobre a Bíblia. Não. Para chegar até aqui e falar com vocês, a minha vontade começou muito antes. A minha vontade foi de literalmente conhecer esse Deus vivo. Então, uma das funções mentais superiores, que é do córtex cerebral, o neocórtex cerebral, biologicamente falando, é essa parte mais externa. E particularmente o neocórtex cerebral, que é a parte frontal aqui, que é essa parte vermelha nesse desenho, é onde localiza a sua vontade. A sua vontade de conhecer o reino de Deus e viver o inimaginável de Deus. Aí vem uma diferença muito grande. Então, o seu cérebro frontal, vermelhinho, possui a vontade. Aí vem a sua parte cerebral, que a gente chama límbico e reptiliano. Reptiliano parece uma cobra, porque vai da sua coluna até a ponte cerebral, que chama, que é a parte mais inferior do cérebro, que vai até aqui embaixo, na coluna. E você sabe disso, que a sua coluna, uma vez rompida, você vai perder os movimentos aqui da perna, dependendo do lugar que romper, se for aqui, você pode não mexer os braços. Então, o seu cérebro mais inferior,
que carinhosamente é chamado de reptiliano. Reptiliano é de réptil, de cobra. Então, no estudo cerebral, que é o que eu quero que você pegue hoje, tem o seu cérebro mais inferior e o seu cérebro emocional, que é o azulzinho. O que acontece com esse cérebro inferior? Esse cérebro inferior, por incrível que pareça, ela já nasce com a criança funcionando. A criança tem impulso. Impulso para quê? Impulso para chorar, 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 porque ele quer a mãe, quer mamar, quer mamar, quer mamar. Enquanto a mamãe não satisfizer a vontade do bebê, ele vai chorar, 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 porque o bebê não tem um neocórtex evoluído. Por mais que a mãe fala, filho, para de chorar, espera um pouquinho que a mamadeira está chegando. E o bebê vai olhar para a mãe, não vai entender absolutamente nada e vai continuar chorando, 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 chorando. Porque esse cérebro inferior é o do impulso. Impulso da onde? Carnal. Impulso da onde? Do desejo ligado à fome. Muitos bebês e crianças são extremamente impulsivos, querem a mãe 24 horas. Querem que a mãe fique satisfazendo a vontade desse bebê, dessa criança crescida. Então, o nosso cérebro tem um impulso. Vivendo no mundo natural, que é limitado, buscando uma mãe que satisfaça a vontade. Eu costumo dizer assim, olha esse desenho aqui e olha o impulso. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui são impulsivas? Não quero apontar o dedo para você, não. Eu quero dizer, eu era uma pessoa muito impulsiva. E, de repente, eu não tinha domínio próprio, não tinha controle. E, de repente, eu vivia os impulsos da carne, que é o que o texto diz. Quem vive segundo a carne, que é impulsivo, que está ligado a esse cérebro mais inferior, tá certo? Tem a mente, a consciência formada aqui embaixo, primitivamente, voltada porque a carne deseja. O que a carne deseja? Cara, por incrível que pareça, todo mundo tem uma criança dentro aí, birrenta. Tão birrenta que o cidadão cresce e parece que está brigando com o mundo como se fosse uma criança. Parece um Chevette antigo que eu tinha, que era álcool e não pegava. Para quem conhece, na época do carro antigo, né? Nós tínhamos um Chevetinho a álcool que não pegava no dia de frio. Chegava no inverno, ficava rateando. Quantas pessoas você conhece, se não você mesmo, faça uma análise de você mesmo, que o seu cérebro continua reclamando, murmurando, e você não sabe o que fazer isso, e você não vive o inimaginável de Deus. Você vive somente o vermelho, que é o impulso da carne. E a carne, ela quer simplesmente a parte mais fácil da vida. Ele quer uma pessoa, uma mãe, aí vem o pasmo. Ele quer um Deus que ele negocie, chorando, berrando, que faça a vontade dele. Tem muita gente que casa, que tem aí uma relação matrimonial, carnal, e briga com o outro porque o outro não está fazendo a vontade dele. E aí a vontade da carne que quer é dar na cara. Eu vou brigar, esse cara não me ouve. Está vendo, doutor Pedro? Meu marido não me ouve, ele só quer fazer da vontade dele, e blá, 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 blá. E eu tenho que olhar com cara de Freud, né? Jesus Cristo, é só Jesus Cristo na sua vida. Mas é verdade. Então, esse cérebro aqui embaixo, ele é extremamente impulsivo. E vive nesse mundo muito limitado, dependente do quê? Aí vou linkando com outras partes bíblicas, né? Vivendo de ídolos criados aqui pela carne. Então, o bebê nasce dependente de uma mãe, cresce e vai viver. Vamos falar dos homens agora. Os homens casam com uma mulher e quer que essa mulher fique satisfazendo a vontade dele como se ela fosse a mãe dele. Ele senta a bunda lá e fica folgado, né? O marido folgado. E fica lá querendo e reclamando. Nossa, minha mulher, nossa, que é a minha mulher. E as mulheres têm um cérebro que tem aqui no mundo, impulsivo. Aliás, a mulher, não só o cérebro é impulsivo, mas tem os hormônios também, né? O hormônio da impulsividade, que é carnal. Por que é o hormônio da impulsividade? Ó, você que é homem aí, ou você que é mulher, você já ouviu falar da TPM. O que é TPM? A mulher chega no
no final do ciclo, no 28º dia, depois do dia que menstruou, o dia que vai nascer, um pouco antes, ela fica insuportável, ela não se aguenta nos pensamentos dela. Os pensamentos são tão impulsivos aqui, na carne, que ela pode comer compulsivamente, pode chorar compulsivamente, ter um impulso tremendo de uma frustração que vem, de uma sofrência muito grande. Aí, nossa, quando desce a menstruação, né, ela está inchada, está com cólica, está irritada, e aí o maridão chega e fala, cara, parece que o Satanás entrou lá dentro. Então, olha só o que a carne quer. E no fundo, toda a sofrência, toda a carência da mulher, ela só quer carinho, quer atenção, mas ela também tem que tomar uma consciência que tudo isso está ligado ao mundo do impulso carnal, que é do cérebro primitivo, que não tem resposta e não conversa com o neocórtex, que é o lado da vontade. Então, a vontade, você tem que usar dessa função mental superior, que a Midori gosta muito de falar, né? A vontade é a função mental superior. E eu tenho um impulso daqui, e para eu mudar qualquer coisa, eu tenho que estar com a vontade aqui em cima para controlar meus impulsos que estão aqui embaixo. Aí como é que eu posso exemplificar essa briga entre os impulsos carnais, que querem o que a carne quer, e o que a carne quer? A carne quer prazer 24 horas, a carne quer satisfação carnal. É bem carnal mesmo, é um prazer de uma sensação de satisfação, literalmente mental e carnal. E aí, o que o Espírito está querendo que você, como você vai entrar no reino dos céus, usando então da sua vontade para controlar os impulsos? Porque você precisa ter vontade. Você precisa querer buscar esse reino de Deus. Então está aqui, ó. Aí vem. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês, que é no verso 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Cara, mas eu vou lembrar aqui, agora vamos ler lá. Cara, eu não tenho o Espírito Santo. Será que isso é verdade? Porque aqui está. Se de fato o Espírito Santo habita em vocês, tá certo? Vocês não estão mais sobre o domínio da carne. Então, como é que você vai deixar o Espírito Santo habitar em você para que o Espírito Santo domine os impulsos da carne desse mundo? E vai dominar, inclusive, os hormônios das mulheres da TPM. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muitas mulheres que eu conheci que começaram a ouvir isso daqui, praticaram o que eu estou falando para vocês, e hoje ela tem TPM, tem cólica, tem um desconforto, pode até ficar inchada, mas ela consegue controlar a agressividade, ela consegue controlar os pensamentos, ela consegue ter domínio próprio. Olha só. Então, como é que você vai viver o Espírito de Deus até na TPM? É uma boa pergunta. Gente, eu fico aí incontrolável. Gente, eu não me reconheço. Minha TPM é muito forte. Me falaram que eu tenho uma disforia menstrual, que tá doido. Você tá doido, não dá para controlar. Pois eu digo para vocês, conheço muitas mulheres que não ouviram essa palestra, mas conversando com elas, elas entenderam exatamente isso. Que através da vontade do quê? De entrar no reino de Deus, através da vontade de conhecer Deus, através de viver, a vontade de viver esse inimaginável de Deus, que é o convite que eu estou fazendo a você, tá certo? Para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Agora, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo? Porque é uma das maiores perguntas que eu recebo no direct, até no WhatsApp. Doutor, qual é o meu dom? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer da minha vida que eu não descobri ainda? Como é que o Espírito Santo vai se manifestar na minha vida? Cara, eu vou ler uma passagem para vocês, então, que mudou a minha vida. Agora eu quero que vocês leiam com carinho, tá certo? Que é onde Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo, quanto os dons espirituais, porque é sobre isso que estão falando.
Porque a pergunta hoje é: como eu vou viver o imaginável e inimaginável de Deus através do Espírito Santo usando o cérebro? Então, usando o seu cérebro, você está ouvindo o que eu estou falando, tá certo? E aí eu quero que você pegue essas definições que estão na Bíblia e você vai olhar para ele todos os dias e falar: cara, eu quero isso para mim. Então tá lá, 1 Coríntios capítulo 12. Tem o 12, que é os dons do Espírito Santo. O 13, 1 Coríntios 13, que eu gosto muito, que é os dons de amor. Como desenvolver o maior dom que Paulo disse, que é o dom de amor. Então você pode ter qualquer dom aí que a gente falar, mas você tem que objetivar o maior dom deles, que vai restar na sua vida. É tão importante que é o que vai restar, que é o que Jesus disse que você tem que guardar para a sua vida e praticar todo dia, que é o dom de amor. Amar a Deus e amar você, amar as pessoas. Amor, 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 amor. Então tá lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então você que está perguntando qual o seu propósito, qual o seu, enfim, seu dom, o que você pode fazer, está lá. E eu não quero que você fique desconhecido. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Então, quando você não estava ouvindo essas lives, você não conhecia a Bíblia, você não meditou sobre a palavra, você era atraído para ídolos mudos. O que é ídolos mudos? Cara, dinheiro fala, carro fala, até pode roncar o motor, você fala: uau, essa Lamborghini, essa Ferrari, está falando no meu ouvido. Ah. Mas um belo dia, a Ferrari apodrece, você bate o carro, as coisas degringolam. Mas isso que está dizendo, você está seguindo ídolos mudos. E o que é ídolo mudo? A sua empresa é ídolo mudo. Você vai investir nisso, é um ídolo mudo. Mas vamos seguir, vai. Senão a gente não chega onde eu quero. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que eu estava dizendo. Então, ninguém vai falar pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pode dizer: maldito seja Jesus. Aliás, hoje nós temos exemplos na nossa sociedade, muitas pessoas aí amaldiçoando o cristão, amaldiçoando Jesus, que é uma pena. Mas é claro, ninguém que amaldiçoa Jesus está falando pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Cara, isso tem a ver com o batismo nas águas. Quando João Batista convidava para o batismo, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei dos vossos erros. Cara, esse manual é um manual para você olhar e saber o que você está errando, o que você deve corrigir. E pecado não é pecado como a gente vê por aí somente. É pecado que a gente vem falando aqui nas nossas lives. Falar mal da vida dos outros, atacar uma pessoa, falar mal e fofoca, maledicência, agredir a si mesmo, pensar mal de você mesmo. Tudo isso é pecado, é erro. E o Espírito Santo quer corrigir isso para você. E quando fala da batismo das águas, que é o que Nicodemos ouviu de Jesus, você tem que batizar das águas, você tem que arrepender dos vossos pecados e dizer assim: eu creio, Jesus é o Senhor. Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu acredito que Jesus é o Senhor, é o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu me arrependo de ter vivido uma vida correndo atrás de ídolos mudos, correndo atrás de coisas vãs, que não me trouxeram paz. Me vivi aqui nesse mundo natural, que me deixava limitado da minha sabedoria, da minha inteligência. Por mais que eu estudasse, eu estava seguindo livros, eu estava seguindo aí cientistas, estava seguindo um monte de coisa, que é o que o mundo me impulsionava lá, acreditar que isso fazia sentido. Mas hoje eu quero conhecer, um dia eu quis conhecer, porque minha vida estava uma porcaria, uma droga, e a única coisa que se restava era ir atrás de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante que Jesus diz assim: se você aí está achando que sua vida está uma porcaria, saiba, tem várias passagens,
Mas Jesus lembra que ele veio para os doentes. Veio exatamente para mim, que sou pecador, que erro e sofro por causa dos meus pecados, meus erros que eu faço todos os dias de ficar nervoso, irado, briguento. Eu me arrependo todos os dias, eu vou corrigindo isso através da minha vontade, para viver exatamente isso. Porque Jesus disse que ele veio para os doentes, ele veio para mim e para você, que admite que é pecador e que precisa do nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele vai ser o meu Senhor, a qual eu vou segui-lo como discípulo. E você não consegue mudar tudo isso que você construiu ao longo da sua vida se você não olhar para Jesus e você ser discípulo de Jesus. É isso que está dizendo aqui. Arrependei dos vossos pecados e reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador, que ele vai te ajudar a corrigir os seus erros. Então, o batismo para mim da água, renascer da água, é olhar todos os dias, Jesus joga um balde de água na minha cabeça e faça com que eu limpe essa sujeira que está aqui, que está doendo na minha alma, eu estou sofrendo e eu não tenho paz na minha vida, porque eu estou brigando com a minha esposa, eu estou brigando com meus filhos, estou brigando com o mundo, estou brigando com o meu chefe. Cara, eu quero paz na minha vida. Eu quero entrar nesse inimaginável promessa de Deus, porque eu quero ter paz. Então está lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, está lá. Se você quer ter o dom do Espírito Santo, ore para Jesus Cristo. Todo dia joga um banho de água para você. Nesta oração você vai olhar o que você errou nesse dia e que no dia seguinte você vai corrigir. E no dia seguinte que você acordar, você vai orar de novo e falar: Deus, ontem eu errei nisso e hoje não vou errar mais nisso. Com certeza absoluta, você está sendo aqui Jesus como seu norte. E depois a gente vai chegar nesse norte. Aí vem uma coisa, né? Que as pessoas me perguntam: que dom eu tenho? Que dom eu tenho? Aí 1 Coríntios 12 está lá, porque nós estamos falando de você nascer do Espírito. Então você tem que olhar o que é o Espírito. Existem diferentes tipos de dons e o Espírito Santo é o mesmo. Existem várias formas de ministério, de servir a Deus, ao Senhor, e o Espírito é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todas as pessoas. Tudo em todas as pessoas. Eu quero lembrar um ensinamento do pastor Jorge, que disse certa vez: Pedro, tudo vem de Deus. Cara, eu demorei a entender isso. Demorei realmente a deixar que o Espírito Santo de Deus me conduzisse e falar: Deus, é você que está fazendo, não eu. Porque é esse evento que a gente falou no começo da nossa palestra. Se tudo é o Espírito Santo que vai fazer, cara, esse é um primeiro passo para a gente não ficar ensoberbado, orgulhoso ou qualquer coisa da nossa mente que é muito fraca, que a gente acredita que somos nós mesmos. É um passinho para eu começar a brigar com a minha esposa, com meus filhos, eu me tornar Deus, porque o Espírito Santo vem de Deus. Só que você não pode pegar os dons do Espírito Santo e tornar-se Deus. E só tem um caminho para você não se tornar Deus com os dons do Espírito Santo, que é dado a todos, que está escrito aqui. Dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que você vai segui-lo à risca. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito Santo, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Olha que coisa linda. Tudo que você for fazer com seu dom, tudo você vai fazer para que todos sejam beneficiados. Você sabe que essas lives, eu aprendi tudo isso. Eu e a Midori, em 2018, estávamos depressivos. Com tudo isso que eu falei, estudei psiquiatria, psicanálise, saúde da família, homeopatia, acupuntura, sei lá, essas coisas que eu vivo falando para vocês. Chegar um momento que eu não conseguia aplicar em lugar nenhum, porque eu não estava usando para que seja feito benefício das pessoas. E aquilo, nossa, eu lembro que a Midori chegou: para que Deus fez eu estudar tudo isso? Para quê? Eu queria conversar com as pessoas lá na minha UBS, né, Fazenda da Juta. Eu queria conversar, Pedro Nara, queria conversar lá
pessoal que me vê aí da Vila Renato. Mas me foi tirado o tempo de conversa, de falar. Inclusive, para quem não sabe disso, olha lá, Pedro Onares, Saúde Mental no SUS. Tem um vídeo aí, muito antigo. Eu estou gordinho, cabelo preto ainda. E aí eu emagreci depois daquilo. E estava lá um vídeo maravilhoso, gente. As pessoas diziam assim, nossa, o doutor Pedro está falando de psicanálise para nós, falando de Bíblia também. Nossa, puxa vida, eu melhorei muito a minha família. Vai lá olhar isso. Só que tudo aquilo que eu estava aplicando, de repente o mundo não quis aquilo. Então o que você está dizendo aqui? Cara, tudo que você fizer para o reino de Deus com seus dons espirituais, tem afinidade de todos sejam beneficiados. Eu quero para essas lives que você ouça com carinho, para que você passe a viver o inimaginável de Deus. Foi o que aconteceu comigo e com a Midori, e com todos que estão aqui dentro do Instituto. Através da vontade de cada um de conhecer esse Deus. A vontade de cada um, da minha vontade, da Midori, que nós matutamos, doía muito, que as pessoas falavam, nossa, que cristão você é. Você está cobrando e não sei o quê. Cara, você não pode cobrar. Cara, eu preciso ser médico, eu preciso ser terapeuta, eu preciso ser psicanalista, eu preciso pagar minhas contas. Ter o meu lado secular é onde eu vivo. Mas ter o meu lado, que Deus me desenvolveu esse dom de falar com vocês sobre a Bíblia, que graças a Deus, Deus trouxe pessoas para me ensinar a falar com vocês. Deus me trouxe pessoas para ajudar a interpretar as primeiras palavras, as primeiras escrituras. Deus me trouxe pessoas que começaram a filmar, me ensinar a falar perante vocês. Tudo isso não foi fácil. Tudo isso eu tive que usar a minha vontade. É a minha vontade, é a vontade da Midori. Depois vieram a Renata. Agora está vindo o André, que está aqui, que também está com vontade, estão com sede de Deus, para que isso seja cumprido, com a finalidade que todos sejam beneficiados, inclusive você que está me ouvindo. Então, tudo que você fizer de melhor, você vai fazer para o reino de Deus. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer as obras. Eu vou dizer uma coisa que é uma verdade. Quando eu comecei a fazer essas leituras, eu estava me borrando todinho aqui. Falei, gente, quem sou eu para ler isso? Cara, tô lá me borrando. É verdade, gente. Só que quando eu olho para isso, e Jesus diz que o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador que me consola, que vai te consolar, é que vai fazer a obra. Só que tudo isso demorou mais de 30 anos na minha vida, com muita vontade de chegar aqui e falar, cara, hoje eu posso dizer que eu estou com um pezinho nesse reino de Deus, de vivendo esse inimaginável de Deus, e eu tive que usar da minha vontade. Eu espero que você entenda que você use da sua vontade para conquistar o reino de Deus. O reino de Deus, Mateus 11:12, é conquistar da força. A força da sua vontade, e a vontade é uma função cerebral. Então, através da sua vontade, você vai ter que usar seu neocórtex, que é o vermelhinho aqui, ó, seu cérebro frontal, para que você domine os impulsos naturais que são do seu cérebro primitivo. É da sua criança que está aqui, é do seu passado que está aqui, parecendo uma criança birrenta, brigando. E Jesus diz assim para vocês em Lucas 18, vinde a minhas criancinhas impulsivas, birrentas, briguentas, mal amadas, que querem fazer a vontade dela a todo momento, aquela hora que ela quer. E quando alguém não faz, se sente ali, né, nervosinho, sai brigando na rua, sai irado. E Jesus diz que nós devemos aprender a amar. E pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, quando está atuando no seu cérebro, você está relacionando com seu cônjuge em amor. Se você está lá com seu namorado e você está em amor, você está com Deus. A hora de você parecer uma criança birrinha, pode ter certeza, gente, nesse momento, pode ser TPM, pode ser qualquer coisa, mas você olha para si mesmo.
E use da sua vontade e fala, cara, eu quero que Deus atue no meu cérebro agora. Nesse exato momento. Sabe o que você faz? Vai ver um louvor, vai dar uma caminhada. Vai dar um tempo. Você sabe que eu, nas minhas brigas com a Midori, eu sempre digo aqui, eu fiquei 15, 20, 30 anos brigando. E eu aprendi uma coisa que Deus falava no meu coração. Cara, tudo isso passa. O que não vai passar é aquilo que você vai magoar o coração de outras pessoas e aquilo vai formar uma ferida na alma das pessoas. Mas essa impulsividade vai passar. A sua conta bancária falida, você vai resolver. A sua dívida que está lá e você está desesperado no impulso cerebral, não conseguiu respirar, tudo isso já passou, você já teve dívidas, você já teve mal. Mas Deus sempre se manifestou de uma forma. Então você tem que olhar para as Escrituras, porque está dito aqui, quem vai fazer tudo é o Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida. E quando você olhar as Escrituras, você vai ver que quando você apaziguar seu cérebro impulsivo, você repousar numa paz do Senhor, você exercer esse dom espiritual, que é muito importante, e depois você vai ler 1 Coríntios 12 inteiro, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte com o seu dom espiritual. Eu conheço gente que só tem o dom de amor, que ama assim, indistintamente. Olha, as pessoas podem pisar essa pessoa está lá. Deus é maior. Olha, você não está percebendo que as pessoas estão te explorando? Sim. Mas Deus me mostrou que eu tenho que ir por esse caminho. Deus mostrou que eu tenho que acolher essa pessoa. Cara, eu olhava para aquilo e falei, Jesus, quanto amor que eu não tenho. Eu quero um pouquinho desse amor, essa resiliência de tomar uma na cara e ainda continuar amando. Mas depois eu descobri que isso está lá na Bíblia. Então, tudo que você quer desenvolver, você olha para o seu irmão do lado, qual o dom espiritual que ela tem? Eu quero essa unção, eu quero essa bênção. Só que para essa bênção, você tem que levar um tapa na cara e fazer vou aguentar, que eu quero ter essa paz de Deus. Porque enquanto eu era justiceiro, enquanto eu era briguento, enquanto eu era uma criança impulsiva, buscando a justiça terrena, eu era um cidadão briguento que feria as pessoas. Mas, cara, graças a Deus, eu fui resgatado para que eu pudesse olhar aqui e falar, Deus, que dom você me deu? É a pergunta que você faz. Cara, eu comecei a desenvolver o dom maior que está em 1 Coríntios 13, a desenvolver a resiliência do amor. Se o dom de amor é o maior, se Jesus Cristo disse para você que é só 2 leis, e eu queria aplicar aqui do mundo natural, eu reagia de acordo com o mundo, tomou, levou, bateu numa face, vai levar a minha. Se alguém me agredia verbalmente, eu agredia 10 vezes mais, destruía as pessoas. Era isso que o meu cérebro aprendeu. Mas eu tive que usar da minha vontade para mudar isso na minha pessoa. Valeu a pena? Posso dizer que valeu muito a pena. Posso dizer hoje que desenvolver o dom de amor foi a coisa mais importante da minha vida, porque isso resgatou a minha família, resgatou aqui, vamos dizer, o corpo de Cristo. Hoje estou me reunindo toda quarta-feira com pessoas que têm o mesmo propósito de amor. E também convido você a entrar aí na plataforma, aí na comunidade fechada, na qual a gente está distribuindo aí as nossas aulas, que tem a ver com psicanálise, com neurociência, enfim. E convidando essas pessoas a virem aqui, porque eles têm o mesmo propósito. Que propósito é esse? O propósito de aprender a amar e entrar e viver o melhor imaginável de Deus através da vontade. Então, convido você, tenha vontade, experimente a vontade, porque somente a vontade, porque meu impulso é de bater, meu impulso era de reclamar, meu impulso era de viver como eu vivia antes.
E a minha vontade de conhecer Deus fez com que eu pudesse dominar os impulsos da carne. E aqui está lá. Entretanto, no verso 11 de 1 Coríntios 12, o mesmo e único Espírito Santo realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, eu já tive inveja, já queria o que o crente diz de unção, né? Nossa Senhora, por que eu não tive aquele dom, gente? Aquele cérebro maravilhoso, parece uma Ferrari que decora tudo, como eu dizia. Nossa, você tem um cérebro maravilhoso. Só que a outra pessoa diz, eu tenho esse cérebro aqui, mas é penoso decorar tudo na minha vida. Que a gente não esquece nada e fica reclamando de tudo. Né? Então, e eu falo, cara, eu não consigo decorar nada, tenho TDAH, tenho isso, tenho aquilo outro. E demorei muitos anos para que eu pudesse falar, cara, se não fosse ser meu cérebro dessa forma que Deus me deu, e Ele deu conforme Ele deseja. Então, dentro da minha deficiência que eu vi, eu parei de reclamar e fui sistematizar uma maneira de entender Jesus Cristo. E a melhor maneira de entender Jesus Cristo na minha vida foi ler, aprender, aplicar na minha vida, aplicar aqui junto às pessoas que estão do meu lado e ensinar a vocês que é o ide e pregar o evangelho do amor de Jesus. Então a melhor forma de eu guardar a Bíblia foi pregando a Bíblia. A única forma que eu descobri que eu posso decorar versículos é falando para vocês. Então é uma mão de duas vias, ao mesmo tempo vocês ficam felizes de ouvir essas palavras e eu fico feliz que meu cérebro está guardando. Aí eu quero deixar uma mensagem muito importante, que eu sei que tem muita gente que não gosta da própria vida, não gosta do próprio cérebro. E aqui está lá no verso 18, para essas pessoas. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, porque a um foi dado o dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dons realmente de amor, dons de profeta, dons de ser evangelista, dons de ser apóstolo, enfim. Você vai ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, está lá. E muitas vezes você, assim como eu, fala, gente, eu sou menor, eu sou mais burro, eu sou mais retardado, eu sou mais... Cara, eu não sei de nada. Uma vez eu falei para o pastor, pastor, nossa, o senhor fala tão bem, o senhor prega tão bem, como é que você decorou essa Bíblia? Foi fácil? Não, foi muito difícil. Sério, com essa cara aí? Foi muito difícil. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Eu não acreditei, mas entenda uma coisa, assim como eu estou dizendo da vontade, ele desde os, 10, 15 anos, lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia, praticava. Até que o momento que eu conheci, ele já estava com idade, né? Então demorou uma vida inteira para ele saber profundamente. Nunca é tarde para você pegar isso e falar, eu quero através da minha vontade, porque é igual andar de bicicleta, é igual tocar um órgão. Você quer aprender a tocar aí um instrumento musical, você tem que pegar aquilo e praticar, até que aquilo entre dentro de você e faça parte de você. Então, através da sua vontade, você tem que desenvolver o seu dom espiritual e saber que está escrito aqui, eu não vou ler tudo, que você faz parte do corpo de Cristo. Então, no verso 22 da 1 Coríntios 12, está escrito assim, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Então, se você, assim como eu, achou o seu cocô do cavalo do bandido, que você tem déficit de atenção, não presta atenção em nada, você está banada, você perdeu a sua esperança de desenvolver qualquer coisa, isso aqui foi para você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Eu vou dizer uma coisa para você que mudou a minha vida, que Jesus disse para você e para mim. Ele veio para os doentes, aquilo que reconhece a sua fraqueza, aqueles que precisam de ajuda para se fortalecer. E a nossa fortaleza está em Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu vim para os fracos, para os doentes. Porque o são não precisa de médico. Então as pessoas que muitas vezes têm um cérebro fantástico, que decora tudo, debulha tudo,
vai para aqui, para a ciência, e sabe recitar filosofia, sabe, fala, cara, você leu fulano de tal? Li, vai recitar aí o que Platão, Sócrates, o que Buda disse, o que Kardec disse, o que fulano disse, Spurgeon, C.S. Lewis disse, então vai decorar tudo aquilo. Aí você olha assim, cara, eu não sei nada. Eu estou falando cara porque era eu mesmo que pensava assim, né? Olhava, ficava com inveja. Nossa. Então, Paulo diz assim, e os membros dos corpos que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. O que ele está dizendo? Que Deus vai vestir você com decoro especial. Aí lá, está lá. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. As pessoas que chegarem atrasadas são um trabalhador de última hora, vai ganhar o mesmo salário, enfim, depois você vai lendo a Bíblia, está tudo lá. Enquanto os membros mais apresentáveis dispersam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que deles tinham necessidade. Olha aí, Deus estruturou o corpo de Cristo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Eu vejo que tem muitos evangelistas aí, que a gente vê, que não tem braço, não tem perna, mas tem um corpo, uma mente voltada para o reino de Deus. E são alegres, são felizes. Estão aqui, ó, vivendo o inimaginável de Deus, enquanto pessoas que têm todo um impulso cerebral de vontade de ganhar dinheiro, com impulso voltado para aquilo que o mundo diz que vai fazer feliz, você vai ver que eles estão irritados, nervosos, raivosos, brigando com todo mundo e não tem paz. Porque o inimaginável de Deus é você ter paz, é você ter domínio próprio. Então, esse versículo é o versículo 24 de 1 Coríntios 12. Deus estruturou o corpo de Cristo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham maior necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Então, essas pessoas que eu vejo, particularmente, Nick Vujicic, é um pregador que não tem braço, não tem perna, fala muito bem. Você olha assim, cara, esse cara tem Deus dentro dele. Ele vive o inimaginável de Deus. E eu que tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, eu vou para lá, eu vou para cá, vivo reclamando da vida que nem uma criança birrenta. Então eu quero que olhe para você o quanto seu cérebro impulsivo se impulsiona das suas impulsividades, das suas lamentações, das suas reclamações, e você não tem paz, gente. Use da sua vontade para você examinar-se a si mesmo na sua oração diária e corrigindo. Corrige um pedacinho de cada dia, corrige um pedacinho de cada dia. Se você conversar comigo, com a Midori, foram anos e anos e anos onde eu fui corrigindo um pouco dessa impulsividade incontrolável que estava lá. Por isso, quando você vê aí que dom você tem, entenda, vê o que você faz de maior habilidade, que você gosta, que você passa horas fazendo sem se desviar, sem ficar olhando nas redes sociais, sem ficar aí, né, tendo que fazer uma coisa, de repente você vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para qualquer lugar menos desenvolver e você perde o seu tempo que Deus lhe deu. Então, utilize seu tempo para desenvolver, como está escrito em 1 Coríntios 12. Mesmo que você ache-se o cocô do cavalo do bandido, você vai desenvolver aquilo, porque através do desenvolvimento, você vai simplesmente aplicar isso para o reino de Deus. Mas faça tudo como se fosse fazer para o Senhor. Não importa. Com várias histórias aí, pessoas começaram a fazer bolo dentro de uma casa e fez o melhor bolo para a sua patroa. E essa pessoa virou a maior franqueadora de doces do país. Mas fez com amor. Então,
tudo que você for fazer, faça com amor, mas tenha vontade de focar lá. Foque nessas coisas que eu estou falando. Use o seu cérebro frontal, que é o seu cérebro que pensa. Porque o seu cérebro impulsivo é esse do seu passado, como uma criança birrenta. Então, você vai ter que doutrinar essa criança birrenta. Você vai ter que dar limites a essa criança birrenta. Use o seu cérebro para que você possa acolher essa criança birrenta. Então, está lá. Eu quero dizer mais algumas palavras. Então, 1 Coríntios 8, aliás, Romanos capítulo 8, no verso 13, vamos pular para o 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, com essa impulsividade, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito, que eu acabei de dizer para vocês, fizeram morrer os atos do corpo, viverão. Então, como é que pelo Espírito Santo você vai fazer morrer o ato do corpo? Desenvolvendo com o maior prazer, em parceria com aquele que faz dentro de você, que é o Espírito Santo. Desenvolvendo o seu dom espiritual. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, para você ser guiado pelo Espírito de Deus, vale a pena você ficar perdendo o seu tempo apenas assistindo filme, falando de política, falando sobre guerra, falando sobre, sei lá, seu vizinho, criticando aí as outras pessoas, olhando a grama do vizinho, cobiçando a grama do vizinho, falando mal aí do seu cônjuge. Então, isso não é o Espírito de Deus. Então, quando você estiver com o Espírito de Deus, vocês vão fazer morrer os atos do impulso. Aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar mais dócil, você vai desenvolver domínio próprio, você vai desenvolver mansidão. E aí vem então o nascimento do que eu falei no começo dessa live, o nascimento da água e do Espírito. Da água é você reconhecer-se pecador. É você falar, Deus, me joga um banho de água todo dia. Não é o dia que você entrou na piscina, falou, mergulhou, tomou um banho lá, falou, nossa, Senhor, agora eu sou cristão. Tudo bem, isso é importante. Mas é todos os dias você olhar para dentro de si como pecador e não ficar olhando o pecado dos outros, o erro dos outros. O erro dos outros, quando ele te perguntar como consertar, você dá opinião. Mas você tem que olhar seu erro. E quando você não souber corrigir seu erro, aí você vai pedir a opinião de alguém, mas essa opinião de alguém que tem a sabedoria. Porque se você pedir para alguém que é cego, vai te aconselhar coisas, né? É um cego conduzindo o outro. Então, se você pedir a opinião para quem tem uma trave no olho, não vai tirar seu cisco. Tudo isso está na Bíblia, já. Olha que coisa legal. Então, para você viver o melhor do Deus, usa a sua vontade para controlar esse seu impulso carnal, que você parece ter TDAH, né? Parece ter déficit de atenção. Você não foca em nada e fica olhando só as coisas dos outros. É a mesma coisa, gente. É o seu cérebro, você tem que dominar seu cérebro. E aí vem no verso 15, pois vocês não receberam um espírito, né? Um espírito que é o sopro de, que é um E minúsculo, que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Olha só que interessante, hein? Então, vocês não receberam o Espírito que escraviza. Então, essa tendência não é ficar escravizado no que o mundo natural te diz, o que é melhor, no que as redes sociais te conduzem a dizer o que é melhor para você. Se você perceber, o mundo está emburrecendo, porque as pessoas estão escravizadas em notícias que traz um prazer limitado. Naquele momento você dá risada. Eu já fiz muito isso. Né? Pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas que a pessoa se esborracha lá, você olha... Cara, eu era assim, ficava fissurado domingo à noite para ver as pegadinhas das pessoas se lascando todinho, e eu tinha prazer nesse mundo que hoje eu olho para trás e falo, cara, eu era ridículo, né? Não que você seja ridículo, mas assim, eu era ridículo e não sabia que eu podia viver o melhor de Deus olhando para Deus.
e não ficar escravizado numa telinha ou hoje num celular. Então, se liberte dessa escravidão, do prazer limitado. Se liberte de ser escravo e vai servir a Deus desenvolvendo o seu dom espiritual através da sua vontade, porque a hora que você desenvolver o seu dom espiritual através da sua vontade, você que é solteirona, pode ter certeza, os homens vão te olhar e vai falar, cara, eu quero um pouco dessa luz. Eu quero viver com você, porque você me dá sabor na minha vida. Cara, minha vida é tão sem sentido, que eu vejo o sentido do seu lado. Essa sua alegria é contagiante. Essa sua esperança no mundo, essa sua paz, me traz paz. Cara, mas se você está lá, uma mulher que está toda com TPM 30 dias da semana, você só perturba a cabeça do outro. Cara, que tipo de relacionamento você quer na sua vida? Desculpa eu dizer isso. Mas você precisa sair desses impulsos, né, que são impulsos da carne. E a sua vontade é conhecer Deus desenvolvendo aquilo que a gente diz. 1 Coríntios 12, o dom do Espírito Santo. E faça com amor tudo isso, como Paulo diz. Mesmo que você seja escravo no seu trabalho, mesmo que você seja escravo de algum lugar que você esteja sendo escravo, faça tudo como se fosse fazer para o Senhor. Dessa forma, você vai levar luz. E dentro dessa luz, você vai encontrar um prazer, uma esperança, que eu tenho certeza absoluta que o maior problema da humanidade é essa solidão que a gente vive. Esse vazio interior que a gente vive. E quando encontramos com outras pessoas que só estão aqui, nessa futilidade da carne, a gente vai perdendo as esperanças. Eu quero que nessa comunidade, nessas lives de quarta-feira, que você pode aí meditar sobre a palavra de Deus. As lives que eu tenho feito de terça e quinta agora, ao 12h15. Tudo isso é voltado para que você reflita o alimento principal, que é o alimento da alma, que é a transformação através da sua vontade. Então, pare uns minutinhos, ore, medite sobre o que está escrito aqui, use a sua vontade para renovar a sua mente. Porque em Marcos capítulo 14, verso 36, está lá, Abba Pai, tudo te é possível, afasta-te de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres de mim, Pai. Então, muitas vezes, nós oramos, nós pedimos, nós falamos, puxa vida, né? Eu quero viver o melhor de Deus, mas eu estou orando para viver o impulso da carne. E não aquilo que Deus quer que eu transforme. Então, aqui nesse verso de Marcos 14, 36, está lá. Afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita, né? Seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres, não seja ao meu querer. Então, olhe o querer de Deus na sua vida. Por mais que o mundo traga aflições, quando você vence a aflição, você aprende. Então, o nosso caminho para a nossa vontade é buscar o aprendizado sempre, buscar conhecimento sempre, para lidar com as nossas aflições do dia a dia. E não pense que Jesus vai voltar semana que vem para te levar, não. O mundo está lá e Deus colocou você no mundo para você se transformar de dentro para fora, olhando o seu cérebro, modificando o seu cérebro. E eu quero terminar aqui com uma oração. Pai, ilumine a vontade de cada um. Diminua esses impulsos carnais. Diminua, Senhor, em nome de Jesus, para que a vontade do Pai seja feita e para que cada um que aqui esteja aumente essa vontade de querer entrar nessa paz que ultrapassa qualquer compreensão humana e viva, Senhor, como servo nesse reino de Deus, usando do seu melhor, que o seu melhor seja aquilo, né? Se você faz doce, que seja a melhor fazedora de doce. Se você é mãe, que seja a melhor mãe, que seja feliz sendo mãe. Se você é dona de casa, vai cuidar bem do seu marido, seja feliz cuidando do seu marido. Construa um lar, construa uma família. Põe um propósito aí de amar aqueles que estão ao seu redor. Convide a todos aí
aprender a amar como Jesus ensinou, para que todos estejam em comunhão. E a melhor igreja que você possa frequentar seja a sua própria casa, que você possa cear com seus filhos, que você possa cear aí com seu maridão, que você possa convidar seus parentes em alegria, em comunhão, para que possam estar em paz, e em paz convidando Jesus para habitar a sua mente, o seu coração, usando profundamente da sua vontade em buscar essa paz e propagar essa paz para que você seja aí uma gotinha no oceano, mas que essa gotinha no oceano cresça, 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 em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu creio que não tem pergunta hoje. Tem pergunta aí? Tem? Nossa, 10 para as 9. Falamos bastante hoje, hein? Fala, Renatinho. Tem pergunta no canal Psicanálise Cristã. Ah, sim. Se despede Nós do vamos pessoal. encerrar aqui, nós vamos para o YouTube, tá certo? Pula lá, tem no link do bio, no YouTube, canal de Psicanálise Cristã. Vai lá e faça as perguntas, que tem algumas perguntas lá que a gente vai continuar respondendo. E obrigado por quem esteve até aqui, tá certo? Medite sobre essa palavra, tá certo? Compartilha aí para quem quer e está precisando usar da vontade para entrar no reino de Deus. Até mais, gente. Até amanhã, né? Ao 12h15. A pergunta é sobre 2 versículos bíblicos. Sim. A pessoa perguntou se João 3, no nascimento, novo nascimento, está conectado com Mateus 18, que diz que se você não se converter a uma criança, não entrará no reino dos céus. Ela perguntou se essas passagens têm ligação uma com a outra. Se você entender que o nascimento está ligado à nossa transformação da nossa mente, quando Paulo diz em Romanos 12:2, renovai-vos pela transformação da vossa mente, significa que você tem que conhecer o reino de Deus, que você tem que entrar no reino de Deus, e para você entrar nesse reino de Deus, você tem que nascer de novo. E Lucas 18 e Mateus 18 está lá, que ninguém vai entrar nesse reino de Deus se não se posicionar, se não se humilhar como uma criança. Então, existe uma criança aqui dentro que a gente falou nessa live hoje. Essa criança é impulsiva, essa criança não conhece a Jesus, essa criança traz um conhecimento muito arcaico, muito assim, primitivo. Por isso, quando a gente vê pessoas brigando, parece 2 crianças brigando. Mas você que está aí, que fez essa pergunta, e todos que estão me ouvindo, tem que entender que tem uma criança aí que está sedenta em paz. Ela quer essa paz. Só que a Escritura também diz, Paulo diz, lá na infância não havia lei, não havia pecado. Porque não havia essa lei. Depois vieram as leis e o pecado começou a habitar em mim. Ou seja, quando é criança, não existe esse conhecimento. Só que quando vieram as leis, lembra que eu falei que o Satanás plantou joio, né, na nossa cabeça? Vieram coisa ruim, vieram cobiça. Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, né, não cobiçais. Então, existe uma criança confusa aí. E essa criança precisa de discernimento. Então, você tem que olhar para dentro que essa dor que nós sentimos, esse vazio existencial, é de uma criança em busca de um pai. Se você olhar a maior parte das relações humanas, é bem assim. Nós queremos, principalmente os homens, né? Quer casar e quer que a mulher faça tudo, né? Como se fosse a mãe dele. E as mulheres, muitas vezes, projetam no maridão o pai. O pai que não teve, o pai ausente, e vai vir as tretas. Então, existe crianças habitando aqui nesse meio do cérebro azul. É essa criança que precisa vir à tona, é essa criança que a gente precisa acessar. Aí vem a neurociência falando de traumas da infância, né, a forma com que a gente viveu, a gente vai reproduzir isso na fase adulta.
e blá, 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 e tem tudo a ver. O renascimento é o renascimento de uma nova consciência. E essa nova consciência é que existe um Espírito Santo em nós que devemos desenvolver e deixar essa criança observar que ela não está sozinha, mas que ela é amparada por esse Espírito Santo. Porque esse vazio existencial que todos temos é que nós não conhecemos o Espírito Santo. E o dia que você conhecer esse Espírito Santo, você vai preencher esse vazio existencial que essa criança tem da ausência do pai físico lá da infância, da mãe que teve ausência, e quer que o outro preencha esse vazio existencial. Eu sei que é meio filosófico, talvez, é meio complicado para você, mas a gente vai abordar todos esses assuntos, né, tanto no curso de formação em psicanálise, quando você quer aprender a tratar de outras pessoas, quando você quiser esse conhecimento para aplicar na sua vida lá na nossa comunidade, tá certo? Mas muito legal a sua pergunta. Próximo. Como saber lidar com uma mãe narcisista, já que ela está sozinha, pois é viúva? Daria para trazer para morar junto comigo. Sou casada, sou eu e o meu esposo. Essa pergunta é que me fazem, né? Eu não sei o que você define de mãe narcisista, mas hoje existe um conceito do senso comum. Isso não tem a ver com ciência. Estou falando do senso comum do que as pessoas entendem de narcisismo. Em termos psiquiátricos, enfim, da psicopatologia, narcisismo é uma coisa. Mas do que as pessoas chamam de mãe narcisista, pessoa narcisista, é aquela pessoa que controla tudo, quer tudo do jeito dela, não aceita a opinião contrária, briga, chora, esperneia, no sentido de manipular afeto das outras pessoas. Veja bem, primeiro, você precisa ver quantos anos tem sua mãe narcisista. Por quê? Se for uma idosa de 80, 90 anos que precisa de cuidados, veja bem, muitas vezes ela pode atrapalhar a sua vida conjugal e você vai ser muito agressiva com ela porque ela vai brigar com seu marido. Vale a pena você enfrentar esse tipo de situação para que a sua mãe vá lá e você fica convivendo com uma pessoa que muitas vezes não entende essa forma de amar de Jesus, e o cérebro dela é muito impulsivo no sentido de dominar aí a sua casa, porque é isso que normalmente as pessoas entendem de mãe narcisista. Estou dizendo que as pessoas entendem aí. Então, se você está disposta a muitas vezes ser irritada, brigar, ela ficar brigando com você, vale a pena? É a pergunta que eu te faço. Ou se ela precisa de cuidados, muitas vezes, porque essa mãe já não é tão narcisista, na verdade, tem demência. E uma mãe com demência, que é uma senhora idosa que pode estar lá com sua memória comprometida, ela só fala do passado, já fica só falando do seu pai que já faleceu, e muitas vezes não fala coisa com coisa, era cristã, mas começa a falar palavrão dentro da sua casa, fica inconveniente. Vale a pena você ficar brigando com ela, ou você aprender a lidar com ela? Ou muitas vezes, então, colocar numa casa de repouso, para que ela conviva com pessoas da idade dela e você vai visitá-la, porque talvez seja muito mais fácil ela te tratar bem quando a distância faz sentir saudade, né? E muitas vezes essas pessoas com demência, não adianta você muitas vezes ficar brigando com ela, porque ela não tem mais consciência, é uma doença cerebral, a evolução desse cérebro. Aqui o lobo frontal, ela começa a retrair, ela não tem mais juízo crítico. Então ela só fica falando do passado, que é o sistema límbico aqui. Então, eu estou dando exemplo assim, do que você chama, ou sua mãe é demente, ou narcisista mesmo, ou sempre quis te dominar. O fato é que a sua mãe não é o seu marido que vai botar limite, é você que vai botar limite. E é necessário limite? Com certeza absoluta. Porque as mães, em geral, querem dominar a casa. Para você ter uma ideia, eu amava a minha mãe profundamente. Mas a minha mãe era dessas mães que eu não chamo de narcisista, mas ela queria fazer tudo na minha vida. Inclusive, a Midor fala, eu amo a sua mãe, Pedro. Ela vem aqui e faz tudo, lava, passa, cozinha. Ela só tem um defeito, que é mandar na nossa casa. Mas a Midor fala, nossa, quando sua mãe vem aqui, limpa tudo, né? Porque ela é dona de casa. Só que ela ia lá, fazia tudo isso. No início, quando a gente casou, ela queria mandar na nossa vida. Isso trouxe dificuldades no início do nosso casamento. Mas, posteriormente, a gente entendeu isso, a gente começou a dar limites para ela. Limites que foi muito bem claros. E a minha mãe ouviu, respeitou o nosso limite.
Mas para você ter uma ideia, Deus me levou a eu morar lá no extremo da Zona Leste, lá em Itaquera. Hoje, a Zona Leste cresceu muito para lá, mas na época, em 94, era onde terminava, nem metrô tinha, né? Tinha acabado de construir o metrô Itaquera. E aí eu chegava em casa, tinha que atravessar uma ponte de madeira. Já que o Peixe, que hoje está todo asfaltado, não existia, tem que passar lá, era uma estrada. Nem existia a estrada, na verdade, era um córrego, né? E eu fui morar tão longe para que a minha mãe não ficasse interferindo na minha vida. Não porque eu não amasse, mas era complicado. Eu tinha acabado de casar e fazer com que ela entrasse em choque com a minha esposa e eu ter que brigar com ela. Então, você vai botar na balança como você vai fazer para que a sua mãe te ouça, ou se ela não ouvir, o que você vai poder ficar? Vale a pena você ficar brigando? Seu marido vai brigar com você? Tudo isso é um tabuleiro de xadrez. Mas quem tem que botar limite na sua mãe é você. Essa é a grande questão. Como sei que é o Espírito Santo que diz e não uma criação da minha mente? Essa pergunta é fantástica, é muito legal. Olha, isso é um tema que eu andei falando na live de ontem e eu acabei tirando lá, porque eu não costumo deixar gravado essas lives. Mas dentro da nossa mente aqui, ó, tem toda uma cultura. Uma cultura. Vamos colocar assim, uma cultura religiosa. Você vem de uma cultura religiosa, pentecostal, assembleiana, né, do reteté, sei lá como você vê isso, e que o Espírito Santo fala de um jeito. Aí você vai para uma igreja mais tradicional, reformada, que crê no Espírito Santo, mas que dentro daquela igreja o Espírito Santo fala de outra forma. Aí você fala, nossa, aqui o Espírito Santo mudou? As leis mudaram? Como é que funciona? Então, muitas coisas que vêm da nossa cabeça, você vai precisar diferenciar se é a sua cultura, se é Deus falando. E o que eu vejo, que muitos que falam em nome do Espírito Santo de Deus falando, acabam virando muitas vezes falso profeta. Deus pode fazer profecia, com certeza. Existe dons de profecia, com certeza absoluta. Mas tem muita gente que está dentro da igreja que usa, falando que Deus está falando, mas quem está falando é o pai, a mãe, e nitidamente você fala, cara, o pessoal é religioso, está usando o nome de Jesus para falar uma coisa, e tudo que falou, muitas vezes, você tem que pesar na balança, e tudo que muitas vezes não acontece, nem de profecia, nem nada, e muitas vezes é a cultura dela. E muitas vezes eu já vi gente sofrendo com esse tipo de coisa. Agora, como é que você vai diferenciar isso? Esteja sempre amor, esteja sempre falando de uma forma amorosa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser mandar na cabeça de uma pessoa, você já não está falando em nome do Espírito Santo, isso na minha opinião. Porque o Espírito Santo, veja bem, ele sopra, como eu disse no começo dessa palestra, para lá, para cá, e Deus vai soprando, e você não sabe para que lado vai, nem para que lado vem. Esse é os nascidos do Espírito Santo. Está bem claro, medita lá. Quando Jesus fala em João 3 para Nicodemos, os nascidos do Espírito Santo. Agora, veja bem, então, essa fineza, né, essa sintonia com Deus, é no caminhar com Deus. É você olhar essa intuição que muitas vezes não é sua, é uma inteligência superior que não é sua, é uma certeza, né, profética que você é um profeta, que quando Deus fala desse jeito acontece, mas essa é a intimidade de cada um. Eu não posso dizer que Deus vai falar com você desta forma, porque, como a gente leu em 1 Coríntios 12, existe aí milhares de espírito de Deus, de conhecimento. Vamos colocar só do conhecimento que eu não li. Mas cada um tem um conhecimento que Deus com certeza botou lá, e isso tudo de conhecimento veio de Deus. O problema é que muita gente não acredita a Deus, mas é de Deus. Então, é o mesmo Espírito Santo. Agora, claro, a intimidade que você vai ter, é você que vai fazer. Não posso dizer para você ter intimidade desse jeito, aquilo, né? Se oração, cair de joelhos somente fizesse melhorar essa comunicação com Deus, muitas pessoas não estavam caídas aí. Muitas vezes as pessoas que estão lá orando, e vem um irmão da igreja e fala, é falta de oração. Cara, o cara está com um calo no joelho,
caindo lá e não tem resposta. Aí você fala, cara, por que Deus não conversa com essas pessoas? Então, é essas questões que você vai ter que ir lá. E, particularmente, quando a gente estuda a mente humana, o que fala na nossa mente, 70% é a nossa cultura. 70% é a nossa cultura. Então, como é que você vai dividir a cultura religiosa? Porque cada lugar fala de um jeito, manifesta do outro. Mas quem conhece o Espírito Santo vai dizer com clareza, com certeza, e quando vem de Deus, traz paz. Essa é a grande resposta. Quando Deus fala no meu coração, é uma certeza tão grande. Uau! Cara, e a clareza vem, e eu vou lá, e eu tenho que fazer a ação que Deus não vai fazer no meu lugar. E assim por diante. Então, o que eu resumiria para você? Quando essa certeza me traz paz, cara, para mim é do Espírito Santo. Próximo. Acabou. Muito bem, gente. Muito bom mesmo. Foi muito bom estar com vocês. E até a próxima quarta-feira na leitura bíblica. Ou até amanhã, ao 12h15, para a gente bater um papo a respeito de perguntas e respostas no nosso alimento do almoço, né? O alimento da alma. Até quarta-feira que vem, então, gente. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscreverem na minha comunidade fechada, que estamos ali. É muito legal. Já postamos diversas aulas a respeito de assuntos ligados à personalidade, como você vai se transformando, conhecendo aí o seu cérebro também.